Olá pessoal, tudo bom? Hoje na aula de redes industriais de hoje a gente vai falar sobre os conceitos de arquitetura, ok? Então, inicialmente a gente vai ter o modelo tradicional, que na realidade foi o início aí das arquiteturas de redes industriais, né? Que são instalados através de fios paralelos, né? Então, cada conexão, cada sensor atuador, né, vai ter um par de fios. Porém, isso aí gera uma grande demanda aí de quantidade de fiações, né, de eletrodutos, e os projetos têm que assim, ser bem detalhados aí. Ainda a instalação, operação e manutenção ela é mais demorada, né? Então, vou ter vamos dizer assim, uma parte da montagem física muito maior, tá certo? No entanto, é a solução que suporta, né, uma instrumentação menos avançada, aí, desde uma chave manual, né, que inicia-se aí através de uma chave manual. Né? A gente vai ver na figura a seguir aí, né, como é a ligação. Então, eu tenho cada instrumento aí apontado em verde, ele vai ser, na realidade, um elemento aí, né, um sensor, um atuador, né, ligado, né, ao CLP, tá certo? Então, esse é o conceito da arquitetura tradicional. Então, logo a seguir, a gente vai ver aí, né, o modelo intermediário, tá certo? Então, ele vai ter o uso aí de barramentos de campo, que vai ser a evolução, né, das técnicas de instalação dos sistemas aí de automação de processos. Então, quais as características aí dessa arquitetura intermediária, né? Então, a arquitetura tradicional, a gente já viu que é um par de fios para cada instrumento, né? Até chegar ao controlador. Então, nesse próximo, a gente vai ter a concentração do uso de entradas e saídas, tá? Que a gente vai chamar de blocos de entrada e saídas, tá, ok? Ou remotos, né? Elementos remotos de entrada e saída. Então, esses elementos remotos, né? Na verdade, essas ilhas formadas por esses blocos aí de entrada e saída, eles vão se comunicar através de um CLP, né? Através de um barramento de campo. Contudo, esses instrumentos ainda são os instrumentos tradicionais lá, tá certo? Então, a quantidade de fiação, de uma certa forma, ela é reduzida, né? Quando esses blocos são instalados junto ao processo. E como o nome já próprio diz, né, ele é intermediário, né? Então, seria uma solução intermediária para ampliações, reformas de processos, instalações, né? Já que ele possibilita uma manutenção da instrumentação existente. Então, vamos ver na figura, né, como é que é essa arquitetura intermediária. Então, eu tenho os elementos de rede, né? Tem os elementos de rede aqui em verde. Então, em azul, eu vou ter esses módulos, esses blocos de entrada e saída, tá certo? Então, o que acontece? Né? Eu vou ter um barramento de campo que vai conversar com o CLP, né? Ele vai concentrar essas informações aqui desses elementos e vai mandar para o CLP, tá certo? Então, aqui a gente tem uma outra figura, né? A gente pode, vocês podem até pesquisar aqui nesse site como exemplo, né, das entradas e saídas remotas, né? Então, eu vou ter por áreas aqui, né? Chama de zonas também, né? Então, eu vou ter módulos remotos aí de entrada e saída que vão estar ligados a determinados instrumentos. E eu vou ter um barramento de campo conversando através dos CLPs. Então, mesmo eu tenho instrumentos aí discretos, digitais, analógicos, né, básicos, eu vou ter a comunicação aí com o CLP. E por último, aí a gente tem a arquitetura das instalações, eu vou chamar de novo, né, ou atual, tá certo? Então, a gente já tem um uso de instrumentos inteligentes, tá? O que são esses instrumentos inteligentes? Eles vão permitir sua conexão com o CLP diretamente usando o barramento de campo, tá certo? Então, a solução do barramento de campo já vai direto do próprio instrumento para o CLP. Então, com isso, eu consigo reduzir drasticamente a quantidade de fiação, né, e possibilitando aí o usufruto de todas as vantagens inerentes a uma rede, tá certo? Então, alguns tipos aí de instrumentos e barramentos vão permitir transferir, né, a ação de controle,
até para os instrumentos, dispensando a instalação de um controlador. Tá certo? Então ele pode ter funções locais que ele tem uma ação de controle, tá, no próprio instrumento. Com a opção de instalação, né, apenas de uma interface homem-máquina para a visualização do processo. Tá ok? Então, como terceiro item também é uma solução a ser considerada em novas instalações, tá? Ampliações de um processo, já que requer uma nova instrumentação, essa instrumentação inteligente aí. Então vamos ver na figura aí como é que ela funcionaria. Então, os próprios elementos aqui eles são ligados diretamente no barramento, né? Facilitando a parte de fiação, a parte de comunicação, né? Então, o uso de instrumento inteligente ligado aos barramentos, né? Ele tem a possibilidade de controle distribuído, né? Entre os sensores e atuadores aí. Então, vamos ver as características aí dessa integração do barramento de campo. Então, um sistema de automação ele vai ter diversos tipos de arquiteturas aí, tá certo? Instalações de barramento. Então, eu vou ter barramentos aí entre CLPs, tá certo? Eu vou ter barramento entre CLPs e blocos remotos de entrada e saída. Eu vou ter barramento entre instrumentos de processo. Eu vou ter barramento entre instrumentos discretos. E também eu vou ter a instalação tradicional sem barramento. Então vamos ver isso daí na figura que fica melhor ilustrado aí. Então eu tenho esse barramento local, né, que seria a minha rede aqui. Então eu tenho a ligação do quê? Daquele modo intermediário, PLC com as remotas e os dispositivos aqui de entrada e saída, né? Então eu tenho esse mesmo módulo. Eu tenho a comunicação entre CLPs, tá? Usando essa rede, entre CLPs, entre os CLPs aqui, tá certo? Eu tenho aquela minha rede direto, né? Os elementos ligados em barramentos, tá? Ligado através do PC aqui. Então eu tenho o barramento aí de dispositivo e tenho o barramento de processo, tá certo? Então, mas daqui a pouco a gente vai ver o que é barramento de processo e dispositivos aí. E eu vou ter aquela arquitetura tradicional ou inicial, que eu vou ter os dispositivos, né, ligados em paralelo diretamente com o PLC, tá certo? Então, com o barramento de campo, eu consigo ter essa integração de todos esses elementos aí, tá certo? Seja de uma forma, ou de uma forma intermediária, né? Ou diretamente aqui através dos dispositivos aqui ligados ao PLC, tá certo? Então, vamos a classificação quanto os barramentos de campo. Então, o barramento de campo ele pode ser classificado de acordo com o tipo de dispositivo a ser interconectado, tá certo? Então, os instrumentos aí de processo também, né, vão fornecer informações de grandezas físicas, né, como a gente já viu, pressão, temperatura, nível, vazão. Então, eles utilizam aí uma maior quantidade de bits, né, para codificar essa informação. Então, esses instrumentos aí, eles são interligados por barramentos de processo, tá certo? Que na realidade o barramento de processo vai carregar essas informações aí, né, de maneira digital, contendo vários bytes de informação, tá certo? Então, eu vou ter também os barramentos dispositivos, né, que eles vão manipular a informação discreta, né, informação digital aí, né, de sensores, só que assim, na posição ligado, desligado, aberto, fechado, né, posição off, vou ter acionamento de motores, botoeiras, sinalizadores, né, que a gente chama de barramento de dispositivos, tá certo? E por último, vou ter, né, ainda o tipo pode ser subdividido em dois tipos, né? São aqueles que manipulam apenas 1 ou 2 bits por instrumento ou aqueles que manipulam cerca de 1 ou 2 bytes por dispositivo, tá certo? Então, os instrumentos inteligentes eles vão trabalhar, né, com uma maior quantidade de informações a ser trafegada nessa rede. Então, vamos ver a classificação aí desses barramentos. Então, no barramento de campo, eu vou ter aqui um barramento aqui dos dispositivos, né, que são os elementos discretos, tá certo? Que eu vou trabalhar com bits de dados, né, bits ou bytes de dados, né, que são aqueles
barramentos em uma só posição, né? Ligado ou desligado, próximo ou distante, certo? E eu vou ter os barramentos de processo, né? Que vão transmitir informações analógicas, tá? Por exemplo, qual o valor do sensor de pressão, né? Qual o valor do sensor de temperatura, qual o valor de acionamento de um inversor de frequência, né? Qual a porcentagem de velocidade angular do inversor de frequência, tá? Esse tipo de informação. Então, vai ter uma quantidade maior de bits a serem transmitidos. Então, no próximo, a gente vai ver os protocolos disponíveis, né? Então, a gente tem os fabricantes aqui, né? Que, na realidade, até os fabricantes começaram a desenvolver os protocolos, por isso que eles são referenciados, né? Então, a gente já viu em aulas anteriores que os protocolos começaram a ser desenvolvidos, né, com protocolos assim proprietários, né, do fabricante. Depois eles foram abertos, né, para virem protocolos padrão. Então, tem a rede DeviceNet, ControlNet, Internet/IP, né? Eu tenho da Siemens, né, a rede Asia, a rede Profibus, né? Dentro da Profibus eu tenho as subdivisões, né, DP, PA, FMS, né? Cada um para um tipo de aplicação, né? As redes Profinet, né, que tem bastante características aí das redes Ethernet, tá certo? A Schneider começou, né, a desenvolver o Modbus, né, que é bem antigo, mas é muito utilizado ainda, né? E tem os níveis de Modbus Plus e Modbus TCP, né, que esse é o Modbus que carrega dentro de uma rede TCP/IP aí. E eu tenho os outros, né? O Foundation Field Bus, né, que ele vai ter o Foundation Field Bus H1, H2 e HSE. Aliás, é desenvolvido por uma fundação, né? Já é um protocolo aberto aí, dentre os outros aí, tá certo? Esses demais aí, Seriplex, CAN, né, que é muito utilizado aí nas redes aí, na parte de automobilística, né, dentre os outros aí. Então a gente tem vários protocolos, né, tem 29, muito mais que isso daí, né, 29 é uma referência aí, né, que foi levantado. Mas assim, a gente tem vários protocolos aí, né, que podem ser encontrados como soluções para comunicação entre dispositivos industriais, né? Contudo, né, apesar de terem, né, vários protocolos aí, né, esses daí foram negociados, né, entre as empresas, né, e após inúmeras fusões e aquisições dessas empresas, né, uma dezena aí de fornecedores dominam o mercado de automação industrial, né? E alguns têm seu próprio pacote de soluções para os 3 níveis de rede aí, tá certo? Então, hoje muito mais protocolos abertos que dos proprietários, mas eles nasceram como proprietários. Então aqui eu tenho a lista das 10 maiores empresas de automação, né? Muitas conhecidas aí, né? A Siemens, a ABB, a Emerson Elétrica, Schneider, né? E as demais aí, Mitsubishi, Onhon. Então eu até vou deixar para vocês uma lista dos 500 maiores aí, né? Fabricantes aí de automação, 50 maiores nas Américas, né? E os 50 maiores do mundo aí, tá certo? Até para vocês depois fazerem uma pesquisa através de um CLP, eu vou deixar na lista de exercícios para vocês definirem um CLP e o tipo de protocolo que ele usa. Vai estar lá no exercício, então essa lista vai ajudar vocês aí, tá certo? Então, né, só como também uma referência aí, né, no mercado norte-americano, né, a gente vai ter a referência da Emerson, né, da Honeywell, da Rockwell, né. No mercado europeu eu já vou ter a Siemens, né, como alemã, a ABB sueca, a Schneider francesa, né, e a britânica Invensys aí, tá certo? Já no Japão a gente vai ter a Onhon, Yokogawa, Mitsubishi, entre outros maiores aí, tá certo? E aí vem a pergunta, né, por que a gente usar um barramento de campo, né? Então vamos ver os itens aí, né, por que a gente vai usar o barramento de campo. Então,
O primeiro, né, acho que os dois maiores itens aí são a redução dos custos, né, e o aumento da produtividade. Então a gente vai ter uma redução drástica aí no custo de projeto, fiação, caixa de passagem, de painéis, né, redução do tempo de instalação, comissionamento, configuração, né, monitoração, diagnóstico, né, online ou remoto, e consequência disso manutenção também mais rápida, né. A gente vai ter a eliminação de erros aí dos conversores aí, né, analógico digital, digital analógico, que eu utilizo em processos, né, que eu estaria utilizando em processos, né, para converter uma variável aí de um sensor analógico, né, então a gente teria essa eliminação de erros nessas conversões, tá certo? Então, aí, né, a gente entraria no ponto, né, a escolha de usar ou não o barramento de campo deve ser ditada por esses benefícios claros, né, que no mundo dos negócios vão significar aumento da produtividade e redução de custo, né, é o que sempre uma empresa procura, né. Então, também a redução drástica aí da fiação, como a gente falou, e a redução dos tempos aí de tanto de instalação como manutenção. Então, né, os dispositivos aí habilitados a participar desse barramento de campos vão ser sempre microprocessados, né, que a gente, voltando lá, né, a gente, naqueles instrumentos, né, instrumentação inteligente, né, quando a gente falou inteligente, a gente quer dizer microprocessados. Então, eles vão ter funções a mais, né, do que simplesmente medir uma variável e passar o sinal dessa variável. Tá? Então, essa capacidade de processamento ela vai ser utilizada para viabilizar outros recursos, né, e funções dos instrumentos, inclusive ações de controle. Ok? Então ele vai poder fazer diagnóstico de falha, vai poder armazenar o maior valor medido, o menor valor medido, a média, o valor instantâneo, né, dentre várias características aí. Né? Então essa maior capacidade de processamento também pode ser usada aí para funções de autodiagnóstico, né? Reconfiguração remota, né? sem interrupção do funcionamento. Então, né, outro item aí também, né, que a eliminação dessa conversão, né, analógico digital, digital analógico, aí, então uma transmissão de uma grandeza física já, né, num padrão digital, né, ela vai eliminar esses dispositivos a mais, né, e vai eliminar o erro, né, vai eliminar equipamentos aí no meio do caminho. Então, o critério da escolha para a escolha de um protocolo, né? Qual o critério utilizado, né? Então, você pode usar um critério utilizado pelo seu fornecedor favorito, né? Então, assim, eu tenho um fornecedor, se esse fornecedor usa um determinado tipo de protocolo, eu posso adotar, tá certo? Ou eu posso escolher um protocolo, né? E fazer o inverso, né? Escolher um protocolo e procurar o fornecedor que melhor atenda com esse protocolo, tá certo? Aspectos aí que vão ser envolvidos na escolha do protocolo, né? O custo de hardware e software, tá certo? O número de pontos e as distâncias físicas, né? Esse é muito importante. A velocidade e o determinismo, né? Seria, na realidade, quanto você precisa, qual a velocidade do seu processo, né? Pode ser 100 milissegundos, 10 milissegundos, 1 milissegundos. Então, dependendo desse determinismo que você precisa, você vai escolher um protocolo fabricante para a sua rede, né? Então, o protocolo também ele vai ser, né, tem que ser eficiente, né? E com isso, né, tem imunidade a ruído, né? Na verdade, assim, o determinado protocolo vai ter uma característica física do meio, né, de escolha do meio. Então, por consequência, né, você vai evitar essa imunidade ao ruído aí. Fácil configuração também, né, operação e diagnóstico. Interface com outras redes aí. Então, a facilidade de interface com outras redes, outros equipamentos e outros fornecedores aí. Tá certo? São as características aí para a escolha.
Então, né, a seleção de uma arquitetura de rede ainda é como se diz, é uma forma de arte, né? Não é uma ciência. Então, você vai ter, na realidade, que escolher, né, itens, né? Considerar itens aí em relação aos outros, né? Então, é considerada uma sobreposição, de forma que muitas aplicações, né, pode ser implementada com várias opções, né? Então, eu vou ter várias opções de redes para implementar a sua solução de automação, né? Então, contudo, já existe, né, alguma instrumentação e controle, né, aproveitamento, né, dos protocolos nativos. Você também pode aproveitar, né, o que você já tem na sua rede, né, se você for fazer uma ampliação, esse tipo de coisa, né, os instrumentos que você já tem, né, sempre pensando numa solução de custo-benefício, né. Quando a escolha de um padrão é efetuada já no início de um projeto, né, então aí os aspectos aí listados podem ser plenamente utilizados. Tá ok, pessoal? Então tá já. Então finalizamos por aqui a aula de hoje.